Romanos capítulo de número 8, versículo de número 13, quero compartilhar com você uma palavra para a qual nós vamos depois estar discorrendo. Diz assim o texto bíblico: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Muito obrigado, queridos. Tomem seus assentos, fiquem à vontade. Obrigado também ao Ministério de Louvor. Parecia que ia fazer a gente voar hoje aqui, né? Uma bênção. Glória a Deus. O culto é sempre uma bênção, gente, mas tem muita coisa envolvida, né? Tem muita coisa envolvida. Ontem tinha gente envolvida aqui já limpando aqui tudo para que ficasse pronto para hoje. Tem um ministério invisível aqui na igreja chamado Clean. E esse ministério é invisível, as pessoas muitas vezes não vê ele trabalhando, mas eles sempre estão zelando pela casa do Senhor. Aí chega um pessoal antes aqui, ajusta som, ajusta luzes, aí vem os músicos, já estão ensaiando aqui alguns dias antes do culto. Aí vem aqui, prepara os instrumentos, tem o pessoal que vem para o estacionamento, sempre tem, né, o pessoal da porta também, sempre tem pessoas se movendo aqui na igreja, para preparar esse ambiente, para que quando a gente chegue aqui, você possa sentar, você possa ouvir uma palavra ser ministrado pelo Senhor. Mas talvez nesse tempo Deus tenha falado ao seu coração, e você diga assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu gostaria de fazer alguma coisa também, eu já venho aqui há algum tempo, e eu quero somar. Há lugar para você somar. Tem sempre um espaço onde você pode somar na casa de Deus, né? Às vezes não tem naquilo que a gente deseja no momento, mas se você realmente deseja servir, comece servindo no que tem para servir, e Deus vai direcionando você até o teu chamado. Deixa eu falar para você sobre ser guiado por Deus, ou ser guiado pela nossa carne. Primeiro eu preciso fazer aqui de repente dar um entendimento sobre o que é a carne, e sobre o que é o Espírito. Na linguagem bíblica, às vezes nós estamos falando sobre carne, sobre o Espírito, e nós podemos cair no erro, que muitos caíram lá na Idade Média, e que alguns entendimentos de igrejas também ainda o são assim, de que esta carne, ela é má, que o teu corpo é mau. Então, por isso que quando alguém era cometido de uma tentação ou pecava, ele castigava o seu próprio corpo, batia em si mesmo, porque entendia de que seu corpo era mau, que a sua carne o levou a pecar, né? Que a sua carne tinha desejos lascivos, enfim. Mas é muito mais profundo do que simplesmente essa carne, até porque a Bíblia vai dizer que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, e se ele é o templo do Espírito Santo de Deus, ora, Deus não nos daria algo ruim, nós devemos preservar o nosso corpo. Inclusive a Bíblia diz que quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Significa que você precisa cuidar do seu corpo, você precisa estar zelando por ele, porque através desse corpo, do seu corpo, você faz as coisas para Deus. Então cuide de você mesmo, tenha cuidado do seu corpo, em todos os aspectos possíveis. Quando a Bíblia está falando aqui a respeito da carne, ela está falando de algo que nos move sim na nossa carne, que é um ímpeto pecaminoso, que foi herdado desde o Éden por nós, desde o pecado adâmico. Nós tínhamos em Adão um livre-arbítrio, poder escolher o bem ou o mal, e pela árvore do conhecimento do bem e do mal, pela escolha errada feita por eles, nós passamos a ter um impulso, não é mais uma escolha, mas é um impulso. Por isso nós observamos nos nossos filhos pequenos, que nós ensinamos só coisas boas, mas daqui a pouco estão metendo a mão na cara do amiguinho, estão puxando o brinquedo dele, estão quebrando as coisas, não sei quem foi. Não acontece assim? Você ensina isso para ele? Claro que não. Por que faz? Tem um ímpeto pela mentira, um ímpeto pelas coisas erradas, e não que nós não possamos auxiliá-los nisso, nós conseguimos fazer isso através da educação,
através de orientação, mas existe sim um impulso. Esses dias atrás, o meu menino de 3 anos veio correndo até a cozinha onde eu estava e disse assim: você não precisa ir até na sala, eu não fiz nada de errado. O que o pai e a mãe fazem? Ah, então tá tranquilo, continua a vida. Óbvio que não, tu sabe que tem alguma coisa de errado. E daí eu fui, e ele tentando me parar: não precisa ir, não precisa. E quando eu cheguei, ele tinha colocado uma almofada sobre o local do sofá que ele tinha derramado água. Ou seja, ele não apenas estava dizendo que não aconteceu nada, como também já tinha escondido o pecado. O pastor fica ensinando coisa errada para o filho, né? Não! Ímpetos, o que a Bíblia vai chamar de carne. A Bíblia vai dar um nome para isso, para que a gente entenda que está intrínseco em nós, e que trabalha com este corpo, trabalha com a nossa volição, a nossa vontade, trabalha tentando fazer com que a gente haja com esse corpo sim, para efetuar o pecado, para efetuar os erros. Mas a Bíblia está fazendo um comparativo aqui, de que também existe o Espírito. O Espírito é a parte em nós que se comunica com Deus, é uma parte consciente de que estamos fazendo errado, de que se ele não entendesse que fosse errado, ele não teria coberto. Havia uma partezinha que dizia: não, eu fiz uma coisa errada. Assim como há em nós, quando nós fazemos coisas erradas, não precisamos ser crianças para isso, fazemos como adultos, e tentamos esconder os nossos pecados, e tentamos disfarçar. Se ninguém perguntar, não vou falar nada, vai que passa. E essa conversinha, esse jeitinho brasileiro, muitas vezes, ele é denunciado pelo Espírito. O Espírito nos faz pensar naquilo que nós fizemos de errado. E a Bíblia aqui vai colocar uma coisa que eu gostaria de trazer como um tema: quem dirige a sua vida? Você é guiado por quem? Eu quero que você interaja comigo agora, e quando eu perguntar, ou quando eu falar, você vai dizer essa palavra em alta voz, aonde você estiver. Você vai fazer uma pergunta para si mesmo, e vai dizer assim: quem guia a minha vida? Você vai fazer essa pergunta para você, tá bom? 1, 2, 3, quem guia a minha vida? Eu só fiz isso para que você gravasse, e essa pergunta ficasse ecoando dentro da tua cabeça: quem guia a minha vida? Quem dirige a minha vida? Por um momento a gente pensa: sou eu mesmo. Ou a gente pode ser mais religioso assim: nosso Pai, o meu Pai dirige a minha vida. Quem dirige a sua vida de verdade? Você é guiado pelo quê? Porque nós podemos ser guiados pelo momento atual que nós estamos vivendo. E não quer dizer que a gente sempre foi assim, eu já fui diferente, mas neste momento da minha história eu estou assim. Sabe quando você está chegando no final do ano, está saturado de tanto trabalho, tanta coisa, correria, e essa eleição, e esse negócio e tal, e paralisação, e blá, 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 você está com sangue no olho, você está guiado por isso. Você nem consegue mais responder os seus amigos direito, já saiu de um monte de grupo de WhatsApp. Você está guiado pelo momento. Pode ser que nós estamos sendo guiados pelo momento. Pode ser que estamos guiados por uma emoção. E guiados pela emoção é um complicado, porque as pessoas que mexem com as nossas emoções nos guiam para onde elas quiserem. Mexe no teu emocional. Elas vão trabalhando, e vendedores são bons nisso, né? Você se imaginou dentro de um carro desse? Sua família ia amar? Olha o status que isso traz. Não, porque e começa a mexer com a tua emoção. E daqui a pouco você está fazendo uma compra que talvez você não poderia fazer, mas te pegou na emoção. Às vezes te pegam na pressão. O momento exige uma decisão sua, e alguém manipula para que você possa decidir. Você está sendo guiado pela pressão do momento. Acontece muito quando alguém morre na tua família, e você precisa tomar decisões. Te mostram um caixão, e diz assim: é esse que nós temos aqui pelo plano. Simplesinho, né? Tem esse aqui, né? 4 mil reais a mais, mas né? Não sei quanto importa a pessoa que faleceu para ti. Estão mexendo no teu emocional, em cima de uma pressão que você está vivendo. E você muitas vezes é guiado exatamente por isso. Guiado por uma ilusão, guiado pelas circunstâncias.
Nós costumamos dizer que somos guiados por nós mesmos, ou somos guiados por Deus, mas frequentemente somos guiados pela carne, porque toda emoção, pressão, tudo isso aqui tem a ver com o nosso íntimo, tem a ver conosco, pessoa física, não tem muito a ver com o nosso espiritual. O nosso espiritual precisaria ser guiado por Deus, e guiados por Deus a gente ponderaria mais, não agiria tão rápido, mas agimos rápido, fechamos o negócio, falamos o que não devia, brigamos com quem não devia, tudo motivado pela emoção do momento. Quantas vezes você foi motivado pela emoção? Quantas vezes você falou o que não devia falar? Quantas vezes você quebrou relacionamentos de tanto tempo, porque foi pressionado por alguém? Mas tu não vai falar nada? Tu vai deixar isso aí? E não sei o quê. E a pessoa pressionando, e tu vai lá e fala o que não devia com quem não precisava estar ouvindo tudo aquilo. Por conta das pressões que nós muitas vezes permitimos viver. Mas entenda que a Bíblia é linda, mas ela é muito justa no que ela diz. E ela diz que se nós vivermos de acordo com a nossa carne, nós morreremos. Porque se eu continuar vivendo simplesmente pela minha emoção, pela carne, pelas coisas que estão me impulsionando, eu vou morrer. Você está acelerando a sua vida. Mas quando nós somos guiados por Deus, somos inclusive chamados de filhos de Deus. É muito bonito dizer, todo mundo é filho de Deus. Aqui diz que é só quem é guiado pelo Espírito. Quem é que me guia? Quem é que me dirige? Eu estou sendo dirigido por Deus ou estou sendo dirigido pelas circunstâncias? Quem dirige a sua vida define de quem você é filho. Se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, então a Bíblia diz, não, você é filho de Deus. Mas às vezes nós somos dirigidos inclusive pela culpa. Fizemos algo de errado, e por ter feito algo de errado, passamos uma vida inteira nos culpando e achando que precisamos compensar de alguma forma. Acontece muito quando pais se separam, e então eles se sentem mal por tudo que aconteceu, porque tinham filhos, e agora esses filhos, ele não consegue nem chamar a atenção dos filhos quando os filhos erram. Por quê? Porque se sente em dívida com seus filhos. Porque eu também abandonei o casamento, ou não deu certo com a mãe dele, ou não deu certo com o pai, e agora quer chamar a atenção da criança, e aí, deixa. Sentimento de culpa que tem guiado muitas pessoas. E isso em várias instâncias. Algumas vezes erramos dentro de um relacionamento, mas por conta de termos errado, baixamos a nossa cabeça e agora não nos sentimos mais no direito de andar lado a lado, andamos atrás, nos encolhemos, porque sempre temos um sentimento de culpa sobre nós. É importante que você entenda que não pode ser dirigido pela culpa. Existe um Cristo, existe um Deus e existe um Evangelho que nós pregamos aqui, que diz que o Senhor perdoa os seus pecados, Ele apaga o teu passado, Ele joga no mar do esquecimento e Ele te dá uma nova vida. Você acredita nisso, amém? Ele te dá uma nova história. Não seja mais guiado pela culpa, não seja guiado por tudo isso que tem te atormentado tanto, presos no remorso, presos no passado, e você pode até ser um produto do seu passado, mas você não pode ser prisioneiro dele. Muitas vezes nós somos o resultado de um passado triste que vivemos, somos resultado de tantas histórias ruins que passamos, seja na nossa infância, na nossa adolescência, passamos por momentos difíceis, e não tem como esquecer algumas marcas. São feridas que talvez sararam, mas ficaram as marcas, as cicatrizes, e você lembra. E enquanto não temos um real encontro com Cristo, inclusive sofremos as consequências, os traumas disso. Você pode ser um produto sim do seu passado, mas não aceite ser prisioneiro dele. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja livre de todas as algemas, seja livre de tudo aquilo que te prende, seja livre de tudo aquilo que tem te escravizado. Comece a viver uma nova história em Cristo Jesus. Viva esse novo tempo. Por mais que você não teve muitas decisões que te levaram a uma história diferente do que você está vivendo hoje, não aceite estar preso. Não aceite que isso continue definindo a sua vida. Há pessoas que são dirigidas pela raiva. Olha só, tudo que eu estou dizendo aqui tem a ver com a carne.
Aqui diz que se você for dirigido pelo Espírito, você é chamado filho de Deus. Mas há pessoas que são dirigidas pela raiva. E quem provoca a ira na gente, geralmente, não sente ira. Quem sente a ira é quem não consegue administrar ou que permite que essa ira permaneça em nós. Para que uma pessoa se ire, sempre tem que ter um provocador. E geralmente o provocador não se ira. Ele vai lá, te contamina e sai. Fala o que quer e vira as costas e vai embora. E quem fica com a ira? Você. Você que fica com ódio. Você que fica irado. Você que fica com raiva. Você que está espumando. Você que está com úlcera. Você que está com gastrite nervosa. Você que pensa, meu Deus, pastor, ora, estou com problema no estômago, e posso passar aqui 10 anos orando pelo teu estômago, não vai resolver. Eu tenho que orar pelo teu sistema nervoso. Eu tenho que orar para que você perdoe. Eu tenho que orar para que você libere essa pessoa que está causando ódio em você, ira. Tem que orar para que Deus liberte você da ira. Porque não adianta curar o estômago se você mesmo está provocando ele. Você consegue entender isso? Há pessoas que estão presas ou dirigidas pela ira. Alguém já sabe. Isso, para quem costuma assistir jogo de futebol, tem sempre aquele jogador que é mais irado. Se o outro time entende isso, eles começam a provocar exatamente aquele. Por quê? Porque ele vai perder a cabeça em algum momento. Ele vai perder a cabeça, vai bater, vai ser expulso, e aí eles têm vantagem. O inimigo joga sujo, né? Pois é. Pensa o que Satanás é capaz de fazer então. Ele não vai jogar limpo com você. Ele vai querer sempre te aborrecer. Você está pensando, nossa, mas hoje é dia do aniversário do meu casamento, eu vou chegar em casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você está cheio de planos. O inimigo já começa a usar lá de manhã cedo alguém já para te atribular. Já para roubar a tua bênção. E você está ali, né? Não, eu não vou deixar isso me roubar a bênção. Imagina, aí te trancam no trânsito, aí xingam você, aí tomaram teu lugar no estacionamento, aí o teu encarregado de setor foi lá e falou mais do que devia falar, e estão te atribulando, e estão mexendo contigo, e o nível da ira está subindo, e tudo aquilo que você pensou que guiaria a tua vida até um momento ótimo no final do dia, você está guiado pela ira. Você chega em casa, vocês já estão prontos? Não? Está pronta? Aquele está pronta, quase xingando já? Não, ainda não estou pronto, por quê? Quer desistir já de ir? Aí pronto. Acabou ali. Né? Quem venceu? Satangos. Venceu mais uma. Por quê? Porque sabe que é uma fraqueza e muitas vezes somos dirigidos pela ira. Somos dirigidos pela raiva. Há pessoas que vivem de raiva, vivem de ódio. Sabe, tem uma predisposição a isso. Não precisa muito para explodir, não precisa muito para estar falando besteira. Parece que ela sempre está com raiva, parece que sempre está com ira. Essa pessoa, segundo a Bíblia, não está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender o que suscita isso. Você não nasceu com raiva. O que causou isso em você? E em algum momento eu preciso entender o que está causando isso em mim. Porque em geral, se eu estou irado, eu vou aliviar a minha ira em quem? Não tem culpa. Mulher está irada, chegou em casa irada, ela vai soltar os cachorros em quem? Ou é nas crianças, ou é no marido. E ao contrário, é totalmente verdade. Chegou atribulado, não falou o que podia falar lá para quem lhe atribulou. Ficou, segurou. Chega em casa, solta. E nós fazemos isso. Soltamos a nossa ira em quem não merece ouvir. E pensamos que a outra pessoa tem o dever de nos ouvir e de ficar quieto. Isso é um pensamento muito mesquinho. Muito mesquinho. Todos nós temos o direito de ter um dia ruim, de ter momentos ruins, e às vezes até de chegar em estado de nervo assim, de estar tremendo. Estamos falando de uma realidade aqui das famílias, uma realidade dos nossos dias. Mas o que você não pode esquecer é que tem alguém que te ama, que está te esperando, ama você.
Teus filhos não têm culpa disso. E pode ser que eles erraram, e eles são apenas a gota d'água, mas eles não encheram o copo. Eles só foram a gota d'água que fez esparramar. Cuidado. Porque às vezes um momento faz a gente perder uma vida inteira. Você é guiado por quem? Se eu perguntar, eu fiz uma pergunta para você, né? Ou para que você se perguntasse, quem é que me guia? Ou quem é que me dirige? E se eu perguntasse agora, se eu isolasse cada pessoa aqui, perguntasse para o seu marido, quem é que guia a tua esposa? Para a tua esposa, quem é que guia o teu marido? E se eu fosse para os teus filhos e perguntasse, quem é que guia papai e mamãe? Você quer dizer, acho que é coisa ruim, pastor. Às vezes quando vem da igreja é coisa boa. Quando vem do trabalho é coisa ruim. Só me lembrei daquela imagem, daquela animação da Havaiana de pau. A criança dizendo, eu aprendi que quando o Corinthians perde a culpa é minha. Cara, como tem isso? O time está perdendo. Tu não ganha nada e nem perde nada. Quem está ganhando e perdendo são eles. E a criança vai, sai daqui. Tu entende? Como é que essa criança vai entender que o papai é guiado pelo Espírito? Só se for pelo Espírito do cão. Por quem você é guiado? E não é aquele negócio assim que tu opta de manhã assim, hoje eu vou ser guiado por quem? Deixa eu ver aqui, Deus. Não! Quem te guia constantemente? Porque a Bíblia diz que só existem dois senhores, ou eu sou guiado por Deus, ou não sou guiado por Ele, sou guiado pelo inimigo. E se eu sou guiado pelo inimigo, eu não sou filho de Deus. A Bíblia diz que somos filhos da ira, filhos da raiva. Muitas pessoas são guiadas por isso, pessoas que são rancorosas, estão sempre iradas, não sabem conversar, e sempre estão gerando problemas. Tem pessoas que são guiadas pelo seu materialismo, são guiadas pelo desejo de ter, o desejo de conquistar, e isso faz com que atropele tudo que estiver à sua frente, para conseguir chegar aonde querem. E o que você possui, entenda, não vai ter relação com a sua satisfação, porque autoestima e patrimônio são coisas diferentes. São coisas diferentes. Pessoas que pensam, não, se eu adquirir, isso não vai mexer na tua autoestima. Isso é uma ilusão. Pessoas que são guiadas pelo materialismo. Conversa boa é conversa que fale de negócios. E é preciso que nós entendamos de que existe um momento para cada coisa. Existe um tempo para cada coisa. Por quem você é guiado. E então, preciso dizer para você algo. Que nós podemos ser guiados por algo que vai produzir bons frutos. Quando você é guiado pelos propósitos de Deus para você. Como eu vou discernir isso? Não é muito difícil de ter um discernimento disso. O que você faz produz coisas boas? A forma como você reage e age com as pessoas tem produzido frutos bons? Existe alguma coisa que dá norte para você nas tuas decisões? Você é norteado pelo quê? Norteado pelo teu materialismo. Então sempre as tuas decisões estarão pautadas enquanto você ganha desse relacionamento. São pautadas no teu orgulho, então não importa se você estiver errado, você não vai arredar o pé, porque você está pautado pelo orgulho. Agora, quando você tem um propósito definido, eu quero alertar você a respeito de Jesus. Olhe para Jesus. Jesus, ninguém conseguiu tirar ele do eixo. Ele tinha um propósito muito bem definido. Ele veio para a terra, ele sabia o que ele deveria fazer. Ele tinha um propósito definido do que fazer. É por isso que ele não negociou os seus valores. É por isso que ele não negociou quando o Satanás disse assim, tem pedra aí, dá para transformar em pão, e aí você resolve o teu problema. Não, porque ele não veio para negociar com Satanás. Ele tinha um propósito definido de esperar Deus agir na sua vida. Por que ele não se meteu com negócios dessa vida? Por que ele não continuou no ramo da carpintaria que seu pai adotivo José lhe ensinou? Por que ele não se envolveu, quem sabe, com Maria Madalena, como todo mundo fala? Porque ele tinha um propósito definido. Ele sabia para o que ele nasceu.
Ele entendia de que ele veio para servir, e de que a sua passagem pela terra seria muito rápida. Por que ele ia entrar num relacionamento para deixar mais uma viúva na terra? Sendo que as viúvas tinham uma vida desgraçada nessa época. Por quê? Se ele tinha um propósito claro diante dos seus olhos. O que nós precisamos é ter um propósito claro diante de nós. Para que você nasceu? Se você perguntou já para você antes, quem me guia? Quem guia a minha vida? Quem sabe seja a hora de se perguntar, por que eu nasci? Essa pergunta você já se fez, né? Por que eu nasci? E geralmente a gente se pergunta quando dá tudo errado lá em casa. Por que eu nasci? Minha mãe disse que o cordão estava enliado, por que não devia ter morrido ali mesmo? Por que eu nasci? Exatamente isso. Você quase morreu no parto? Por que você está vivo? Você quase morreu no acidente? Por que você está vivo? Você passou aí por um assalto e quase foi morto? Por que você está vivo? Por que você está viva? Você quase morreu no parto do teu filho? Por que você está viva? Aconteceu um acidente com você também? Por que será que você está viva? Porque você desconhece, mas Deus tem um propósito com a sua vida. Ele não deixou você morrer. Por que eu nasci? Minha mãe disse que não me queria, tentou me abortar, e eu sempre fui rejeitada. Eu sou fruto de uma gravidez indesejada. Nem sei por que estou aqui, porque Deus sonhou com você aqui. Você não foi desejado pelo teu pai, pela tua mãe, mas Deus desejou você nessa terra. Ele te trouxe para essa terra, porque Ele tem um propósito lindo para fazer na sua vida, e você não descobriu isso ainda. Você foi guiado já pela ira, você já foi guiado pela baixa autoestima, você foi guiado pela depressão, você foi guiado por tantas coisas, mas eu te convido nessa noite a ser guiado pelo propósito que Deus tem para você. E se você for guiada por Ele, sua história vai mudar hoje. Sua história vai mudar a partir de hoje para frente. Aleluia. Por que eu nasci, pastor? Por que a minha vida foi essa desgraça? Por que eu não me encontro? Porque você foi guiado por tantas coisas, menos guiado por Deus. As poucas vezes que você se deixou ser guiado por Deus, o mundo veio e te deu golpe, o mundo veio e te roubou, o mundo veio e te traiu. E sabe qual é as primeiras coisas que a gente faz quando a gente é traído, a gente é roubado, a gente é lesado? A gente diz assim, eu não sou mais palhaço de ninguém, chega. E passamos a ser guiados pela desconfiança. Jesus é traído pelos seus amigos. No momento que ele apertasse o botãozinho, dissesse assim, chega. Pai, me tira daqui, cansei. Ele era levado. Mas, ainda que ele foi traído, ainda que ele foi abandonado, ainda que ele foi deixado de lado, ele continuou fazendo aquilo para que ele nasceu para fazer. Ele nasceu para salvar a humanidade. Ele nasceu para entregar o seu sangue naquela cruz do Calvário. E ele não ia parar até que ele cumprisse o seu propósito. Não pare enquanto você não cumprir aquilo que você nasceu para ser. Não desista enquanto você não chegar lá. Não pare enquanto você não alcançar. Pastor, eu já tentei reconquistar, eu já tentei fazer. Olha, me deram aquela instrução na igreja, eu tentei colocar em prática, mas me rejeitou, não me quis. Continue firme no propósito. Não, mas eu já vim 3 quarta-feiras, acho que não dá, mas cara, continua. Siga em frente. Você está sendo guiado pelo desânimo, para com isso. Você está sendo guiada por esse desânimo que tem pego você. Para. Perceba que o desânimo tem guiado tantas pessoas que você não consegue concluir um curso que você entra. Você não consegue concluir um trabalho, você não consegue nada. Tem pessoas que estão na 3ª carteira de trabalho. Por quê? Porque o desânimo sempre consegue guiá-lo para longe do sucesso.
Seja guiado pelos propósitos que Deus tem. Conheça os propósitos, conheça os planos que Deus tem para ti. Jesus tinha propósitos definidos. O prazer dele não era como o prazer dos demais. Carne, prazeres da carne, prazeres que afetam a este corpo. Entenda, aquilo que eu falei lá no começo, o mal, ele está inserido dentro de nós, não é a carne, mas ele produz prazer aonde? Na carne. E enquanto nós estivermos procurando esse bel prazer, nós nunca entenderemos quais são os propósitos. As nossas decisões se tornam mais fáceis quando nós sabemos quais são os nossos objetivos. Eles estão definidos. E então os nossos propósitos, eles produzem em nós entusiasmo. Eu sei para o que eu nasci. Eu quero fazer o bem. Eu quero, e às vezes dentro da sua própria profissão, dentro daquilo que você faz, e você diz assim, não, eu faço aqui, mas eu faço tudo para agradar a Deus, eu faço pelo Senhor, eu sou um testemunho vivo aonde eu estou, porque tem gente que ele é cristão na igreja, e ele é filho do cão lá fora. Se ele não faz nenhum convite para as pessoas ir para a igreja, porque alguém vai dizer assim, tu vai na igreja? Tu? Desse jeito? Falando esse monte de besteira? Tu vai para a igreja? Não tem nem coragem. Mas quando nós temos um propósito definido, aquilo nos entusiasma. Eu quero fazer mais. E aí você fica entusiasmado por conhecer mais. Porque quando você tem um encontro com Cristo, Ele produz dentro de você um desejo de saber mais. Saber mais do Evangelho, conhecer mais a respeito daquilo que Ele sonhou para você. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais claro fica quem nós somos. Você se aproxima do teu Criador e você consegue entender quem você é. Você diz, pastor, como é que eu faço para entender o meu propósito de vida? Chega mais perto de Deus. Quanto mais perto dele você está, mais você entende a grandeza dele, mais você entende a tua pequenez, mais você entende que você é um instrumento de Deus nessa terra. E a palavra entusiasmo, já disse aqui outras vezes. Quanto mais você fica entusiasmado, é uma coisa boa estar entusiasmado, né? A palavra entusiasmado no seu original significa entheos, mas significa estar cheio de Deus dentro de si. Theos em grego é Deus. Quando eu estou entusiasmado, é como se eu estivesse com Deus dentro da minha vida. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós entendemos que tudo isso é possível por conta do Espírito Santo de Deus, que quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você quer mudar a tua história e não ser mais guiado pela ira, não quer mais ser guiado pelo medo, não quer mais ser guiado pela culpa, não quer ser guiado pelo desânimo, você quer ser guiado por Deus, o Espírito Santo de Deus vem sobre ti, Ele enche você da essência de Deus, e você começa a caminhar de acordo com os propósitos que Deus sonhou para a sua vida. Amém? Você gostaria de ser cheio desse Deus, cheio dessa presença de Deus? Coloque-se de pé comigo, por gentileza. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar
a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.